Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo em prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente a pergunta sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. Se a mulher se divorciar do seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam as crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queria desde o início, de novo, na verdade, acolher essa juventude que veio nos visitando. Até queria pedir essa juventude da comunidade Shalom a se levantar para conhecer, para ver quem são eles. Podem se levantar, por favor? Peço à comunidade, vamos dar uma salva de palmas para acolher. Sejam bem-vindos aqui no meio de nós. É sempre uma alegria encontrar a juventude. Porque uma igreja sem juventude é uma igreja sem futuro. Então, ver vocês aqui nesse momento nos dá esperança que a nossa igreja tem futuro. Aliás, vocês são o presente e o futuro da igreja. E acho que não perguntei por que vocês estão aqui, mas a resposta é clara. Com certeza vocês vieram já para nos ajudar a começar esse mês missionário, porque a vossa presença aqui é um desafio para nós, todos nós. Nós que falamos da igreja em saída, nós que falamos da igreja missionária, esse espírito de não ficar acomodado lá no nosso sofá, mas de levantar, de ir levando a boa notícia. E hoje é nós que estamos recebendo essa visita, essa boa notícia. Então, queridos irmãos e irmãs, o mês missionário, o tema Jesus Cristo é missão. O lema: nós não podemos nos calar sobre o que nós vimos e ouvimos. É isso, queridos irmãos e irmãs. Todos nós, batizados, somos missionários, missionárias. Porque muitas vezes, quando nós falamos dessa palavra missão,
Pensamos no Papa, pensamos nos bispos, nos religiosos, nos padres, e acabamos esquecendo que todos nós, batizados, somos chamados a ser missionários. É verdade que o Papa Francisco está nos ajudando a compreender, está nos desafiando todo dia a nos lembrar que somos uma igreja em saída, que somos uma igreja que é chamada a ir às periferias. Mas ele nos lembra ao mesmo tempo que talvez as periferias comecem lá na nossa família, talvez que a missão tem que começar na nossa família. Aliás, toda a nossa vida é missão. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nem fazemos, tudo é missão. Toda a nossa palavra é missão. E a Igreja do Brasil nos desafia, nos perguntando: e você na tua vida, meu irmão, minha irmã? O que você já viu de Jesus Cristo, o que você já ouviu dele, que você não pode calar? Porque a missão é fruto dessa experiência com Jesus. A missão é fruto desse encontro com Jesus. Quando você encontra Jesus, você diz: eu vi Jesus na minha vida. Eu vi Jesus na nossa família. Eu sei o que Jesus fez na minha vida, na minha família. Não só aquilo que escutei dos outros, mas aquilo que eu vi com meus próprios olhos. E não vou me calar, e ninguém pode me calar, porque eu sei de onde me tirou Jesus. E essa pergunta, queridos irmãos e irmãs, e você na tua vida, na tua família, qual é aquela experiência que te faz dizer: pode chover, pode ter sol, não vou me calar, ninguém vai me tirar dessa igreja, porque eu mesmo vi Jesus, eu mesmo toquei em Jesus. Aliás, Jesus tocou na minha vida, e isso faz que eu não posso sossegar, não posso ficar sentado, tenho que levantar, se for gritar, vou gritar, porque encontrei Jesus na minha vida. Alguns vão ter que sair do país, alguns vão ter que ir muito longe, mas mesmo que você não tenha essa experiência de ir nos outros países para ser missionário, começa lá na tua vida. Começa onde Jesus te colocou. Seja como pai de família, seja missionário na tua família. Seja como mãe de família, seja missionário, a melhor mãe, a melhor esposa que possa ter. Sendo filho, seja missionário lá em casa, no lugar do trabalho. Estava falando que toda a nossa vida é missão. Desde você levantar até ir dormir, todo dia, toda a vida é a nossa missão. Não só em palavras, mas também em orações. Até ontem estávamos celebrando Santa Teresinha do Menino Jesus, uma das padroeiras da missão. Ela nunca saiu do monastério dela, mas através da oração. Então podemos ser missionários nos joelhos, rezando pela missão, para aqueles que foram para a missão. Podemos ser missionários, caminhando, indo ao encontro do outro. Podemos ser missionários, ajudando financeiramente aqueles que foram para a missão. Não tem desculpa, não tem como escapar. A missão é nossa. E quem nem fala, a igreja nasceu da missão. A igreja é a missão. A igreja está num estado permanente da missão. Terminei a primeira parte da missão. Agora vamos nas leituras de hoje. Quem tiver o folheto, dá para ver aqui no folheto o tema das leituras de hoje.
tem o João junto com a Maria no dia do casamento. E ao lado tem Jesus. As leituras de hoje estão falando de um tema tão importante que é o casamento. E hoje também que tem muita juventude aqui, os Joãos se perguntando quem vai ser a minha Maria da minha vida. Começo dizendo, para nós na igreja, o casamento não é um plano humano. Não é um João que se apaixona para Maria e acaba decidindo de casar, de fundar um novo lar no matrimônio. Não é o João que conquista a Maria ou a Maria que conquista o João. Para nós na igreja, o João e a Maria, eles estão cumprindo um plano de Deus. Eles estão cumprindo uma coisa que mesmo antes de nascer, Deus tinha preparado para vocês. É por isso que faz uma grande diferença num casamento. Quando o marido olha para a esposa e dizendo assim, você é um presente de Deus na minha vida. Você é um dom de Deus na minha vida. Não foi eu que te conquistou, não foi você que me conquistou. É Deus que nos colocou junto. É Deus que nos inspirou. Isso faz uma grande diferença. Porque esse João vai saber assim, essa Maria, ela não é perfeita. Esse João também nunca vai ser perfeito. Mas mesmo assim, foi um dom, um presente que Deus colocou na minha vida. E vamos junto. Pode chover, pode ter sol. Vamos ficar firme e forte, porque não é algo humano, é algo divino, porque o amor vem de Deus. Infelizmente, hoje em dia, estamos vivendo numa cultura do descartável, onde, mesmo olhando para propagandas que estão na televisão, eu vou no shopping, posso comprar, posso usar um dia, 2 dias, já me cansei, posso jogar no lixo. Essa mentalidade, queridos irmãos e irmãs, acaba todos nós nos condicionando. E isso também acaba entrando no casamento. Aquele plano que era de Deus, acaba aos poucos entrando planos do mundo. E isso acaba muitas vezes assustando a juventude. Mas, padre, será que nós podemos casar? Mas, padre, será que vai dar certo? Porque já vi muitos que não deu certo. Isso é a cultura do mundo. Mas daí que entra aquela palavra de Deus. Que não é você, João, não te assusta, João. Não é você que está conquistando a Maria ou a Maria, João. É um plano de Deus. Você tem que colocar Deus no meio para ser o centro. Você tem que se lembrar da oração, João, Maria, para fundar o vosso casamento, não sobre o dinheiro, porque o dinheiro passa, não sobre a beleza, porque a beleza passa, não sobre a força humana, porque um dia essa força passa, mas basear o vosso casamento sobre Deus, sobre a Nossa Senhora. Pode chover sim, pode ter tempestades que vai ter, mas você tendo Deus, mesmo supera esses momentos difíceis. Se fala que a família que reza junto faz o quê? A família que reza junto faz o quê? A família que reza junto fica junto.
Aqui, queridos irmãos e irmãs, não queremos apontar em nenhuma pessoa, não queremos falar mal, esse acabou não dando certo, porque para a pessoa separar, só Deus sabe o que estas pessoas passam. Mas ao mesmo tempo, queridos irmãos e irmãs, não podemos deixar a cultura do mundo influenciar as nossas decisões. Não podemos deixar a cultura do mundo assustar todo mundo, como se não vamos casar porque não está dando certo, não está mais dando certo. Temos que olhar para o lado positivo. Temos que olhar aqueles que deram certo. Temos também que olhar para Deus, sempre se lembrando, sim, é Deus que vai nos acompanhando nesse casamento. Termino convidando como igreja também, nunca se esquecer daquelas famílias que estão passando por momentos difíceis. Temos a pastoral da família, a pastoral familiar, mas todos nós, não é momento de julgar, não é momento de afastar, mas viver naquela proximidade, naquela solidariedade. Aí que vamos terminando esse momento rezando pelas famílias que estão passando por momentos difíceis, para elas também sentir a presença, a proximidade de Deus na vida deles. E a vocês, jovens, quando chegar aquela hora, não tenha medo. Deus está convosco. Deus que ilumina vocês, é Deus que vos acompanha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.